Olá, estamos iniciando mais uma edição do Consumidor em Pauta, um programa com a realização da TVE. Um espaço totalmente dedicado para você que tem dúvidas ou questionamentos na área do direito do consumidor, do direito do trabalho, do direito comercial, do direito previdenciário, do direito tributário, do direito de família e sucessões, que é a pauta do nosso programa de hoje e que estamos recebendo aqui o Dr. Pedro Verde, que irá responder as questões e dúvidas enviadas para o nosso WhatsApp 51985946773 ou então pelo nosso e-mail consumidorempauta@tve.com.br. Seja bem-vindo, doutor Pedro Verde, mais uma vez aí. Agradecemos a sua participação e contribuição no esclarecimento das dúvidas e questionamentos dos nossos telespectadores e telespectadoras. Eu que agradeço, mais uma oportunidade. Então vamos para a primeira questão que foi enviada pelo nosso telespectador Augusto. Meu pai estava com demência e meu irmão assumiu a gestão através de processo. Agora tem várias dívidas e ele pergunta: quem é responsável por pagar? Bom, muito bem, processo que ele refere então é uma interdição, provavelmente um processo judicial de interdição em que é nomeado um curador, que pelo relato do nosso telespectador é o irmão, que é a pessoa responsável por administrar os bens, a vida financeira, todas as questões relativas Sim. à vida desse senhor, que não tem mais condições de tomar essas decisões e, enfim, honrar seus compromissos, pagar suas contas, etc. E essa gestão ela tem que ser bem feita. Afinal, é um dinheiro, é como se fosse um administrador, só que um administrador de um patrimônio pessoal. Se há dívidas do curatelado, da pessoa que está interditada, elas têm que ser pagas por esse curador, né, esse gestor, esse administrador. Se essas dívidas não forem pagas, isso pode configurar má gestão. Ou se são valores de contas, podem ser dívidas pretéritas ou contas a vencer, vamos imaginar um aluguel, um financiamento, um condomínio, não sendo pagas por má gestão, por má condução do curador. Então, obviamente, a responsabilidade é dele. Ele terá que prestar contas, tanto para o judiciário nesse processo, ou para o judiciário e Ministério Público, a depender de como tenha ficado fixado no processo de curatela, né? Sempre há, porque é exatamente para ter a certeza de que os interesses do curatelado serão assegurados, esse processo ele é fiscalizado pelo Ministério Público, enquanto fiscal da lei, e pelo Judiciário. Então, se houve qualquer questão relacionada à má gestão desse valor, a responsabilidade recairá sobre o curador. E, nesse caso, seria recomendável que o curador prestasse contas mensalmente, por exemplo, para evitar que houvesse um acúmulo de contas e lá na frente os outros familiares soubessem disso? Então, seria recomendável, na sua opinião? Não, a prestação de contas no processo de curatela não é nem uma questão de recomendação, ela é obrigatória. Agora, ela vai depender do prazo que o juiz estipular. Geralmente pode ser trimestral, pode ser semestral, às vezes até anual. Eu concordo que é mais prático que ela seja mensal, porque não acumula, faz a organização dos boletos daquele mês, das notas das despesas daquele mês e finaliza com uma prestação de contas, até porque ela é uma prestação de contas que segue um modelo de planilha existente, que é disponibilizado, inclusive, pelo Ministério Público. No site do Ministério Público tem esse modelo de planilha, que se insere os ingressos, os valores que entraram na conta do curatelado, pensão, aposentadoria, aluguéis, os valores de saída e o saldo. E esse saldo tem que refletir exatamente o que está na conta do curatelado. Aliás, a próxima questão enviada pela nossa telespectadora Márcia também está relacionada ao tema e ela diz e pergunta, na verdade: na ação de prestação de contas na curatela, os familiares devem participar? Na ação de prestação de contas, a pessoa que está sendo interditada, ele é o réu da ação e o requerente é quem está pleiteando, quem ingressou com a ação,
querendo que seja decretada a interdição e geralmente está pleiteando a curatela. O curatelado sempre vai ser réu e o requerente, o autor da ação, é quem está pedindo, não necessariamente todos os parentes. Vai ser muitas vezes a briga entre um filho, outro filho, ou entre uma esposa, um esposo e um dos filhos, e o judiciário é que vai decidir qual deles tem melhores condições para ser o curador deste curatelado. Então, não são todos que precisam aparecer, não. Figurar como parte no processo. As contas serão prestadas, obviamente, todos terão acesso. Vão ter os advogados que vão, enfim, ter a obrigação de levar aos interessados, todos os herdeiros são interessados, né? Todos os futuros herdeiros, os filhos daquela pessoa que não tem mais condições de gerir o patrimônio, são interessados na medida em que um ou outro pode fazer má gestão de patrimônio. Então, tentando responder agora objetivamente, não precisa a família inteira figurar como parte, mas todos têm direito a requerer a prestação de contas. Perfeito. Próxima questão enviada pelo nosso telespectador César. E antes de fazer o questionamento, de trazer o questionamento aqui para o Dr. Pedro Verde, eu volto a lembrar a todos vocês que é muito fácil assistir o programa de hoje e os programas anteriores nos mais diversos temas que eu citei na abertura do programa do Direito, indo ao YouTube, lá no canal da TVE, estará o programa de hoje, está também todos os programas anteriores e você poderá assistir no momento mais adequado, na maneira que você se sentir mais confortável e aí terá todo o tempo para ver e rever os questionamentos e as respostas. O César, ele coloca o seguinte: eu tinha apenas uma filha e pagava 30% do meu salário como pensão. Agora tenho outros 2 filhos e não tenho como seguir pagando esse valor. Já avisei a mãe da minha filha que vou dividir os 30% com todos os meus filhos. Ela disse que vai me processar. Quem está certo? Vai depender. Essa questão, quando nasce filhos de uma segunda relação e há pensão alimentícia fixada para um outro filho, é muito comum que haja essa necessidade de readequação do valor, mas a decisão não é nem de quem paga, nem de quem recebe a pensão alimentícia. Esse pai ele vai ter que, se não conseguir de comum acordo, vai ter que entrar no judiciário e demonstrar que com o nascimento dos outros filhos, aquele valor que ele destinava para o filho do primeiro casamento ficou pesado para ele. Não é simplesmente o nascimento de outros filhos que justifica a redução da pensão alimentícia. Senão seria muito fácil, né? Utilizar, tive outro filho, vou reduzir. Não. Se for possível, tiver dentro da renda, da capacidade econômica desse pai pagar a pensão para todos, sem que comprometa o sustento dele, ele vai pagar. Então, ele tem que ingressar no judiciário, rever essa pensão que está fixada e demonstrar que ficou, enfim, elevado para ele e o judiciário vai, se ele conseguir comprovar realmente que ficou, o judiciário vai fazer uma readequação. Sim. Ele não pode decidir que ele vai dividir 30% entre os 3, 10 para cada um, digamos assim, até porque as necessidades das crianças, elas variam de acordo com a faixa etária. Então, ele vai ter que ver, no caso concreto, a despesa de cada criança e fazer essa readequação e ainda corre o risco dessa pensão ser majorada, ser aumentada, se a renda dele comportar o pagamento da pensão dos 3 filhos. A próxima pergunta, a telespectadora optou por não se identificar e, na verdade, antes de fazer a pergunta, ela faz um relato contextualizando e pedindo a sua orientação, doutor, né? Portanto, ela diz: eu gostaria de uma informação. Temos um inventário, eu e mais 9 irmãos, filhos da minha mãe. Eu tenho 74 anos e faço tratamento para um câncer. E a minha irmã tem 76 anos e está muito doente. Essa minha irmã é viúva e não tem herdeiros. Existem mais 5 irmãos por parte de pai que já faleceram. Tem gente com um paradeiro desconhecido e alguns não mostram interesse por ser pouco dinheiro. Já foram vendidos 2 imóveis e o dinheiro depositado em uma conta judicial totalizando R$180 mil. Eu sou inventariante e estou querendo a liberação de recursos para mim,
para a minha irmã e para um sobrinho de 64 anos que também está doente. Um advogado diz que o juiz não vai liberar as partes que queremos. Tem como agilizar isso? Pergunta a telespectadora, doutor Pedro. Sim, tem sim. Questões de quando há um inventário tramitando e há algum herdeiro que tenha uma questão de saúde bastante grave, que necessite de um adiantamento da sua parte naquela herança que será recebida, existe a possibilidade, sim, de pedir esse valor. Claro, tem que existir este valor. No caso, ela nos relata que há depósitos judiciais, frutos da venda de 2 bens, e que ela e outros 2 herdeiros precisam em razão de questões de saúde. Então, tem que ser encaminhado no processo judicial do inventário um pedido de liberação, de adiantamento, liberação adiantada desses valores, que, óbvio, comprovar a necessidade deles, que são situações de saúde. Isso aí é feito corriqueiramente, né, pelos advogados que trabalham com direito de família e sucessões, então não é um achismo, a gente vê isso seguidamente, ter que solicitar porque algum herdeiro precisa por uma situação de urgência, e a única questão é que vai ser limitado ao possível quinhão de cada um. Então vamos imaginar, são 10 herdeiros, são vários ali, ela falou, se tem 180 mil, já foram pagas as despesas do inventário, vamos imaginar, cada um tem 18, então não será mais que isso que será liberado para eles. Entendeu? Consequentemente, lá, ao final, não recebe. Então, basta que encaminhe esse pedido fundamentado da necessidade e o juiz vai apreciar. E quando ela coloca a questão de dar para agilizar, isso em termos de tempo, só como uma estimativa, doutor Pedro, é o que? Ele é rápido, depende, enfim... Claro que não tem como ter previsão, mas diríamos, isso no mínimo leva, pela sua experiência, leva 6 meses, 1 ano para... Não tem como levar tudo isso para um pedido dessa urgência, assim, mas no processo existe uma forma de encaminhamento que é a tutela de urgência, que são pedidos urgentes, que podem sair, às vezes, serem despachados no dia, 2 dias depois, 5 dias, 6 dias. É rápido, tende a ser rápido, só que tem que encaminhar e fundamentar a urgência. Fulana de tal, parte no processo, precisa dos valores por questões de saúde. Isso não pode esperar. Então, o processo ele oferece recursos para as urgências, né? Então, tem que ser encaminhado dessa forma. A título de urgência, em alguns dias deve ser operacionalizado a liberação do valor. Consumidor em Pauta vai para um breve intervalo nos Rogarde, que voltaremos logo, logo com o Dr. Pedro Verde, tratando do tema direito de família e sucessões. Até já! Estamos de volta com Consumidor em Pauta, um programa com a realização da TVE. Hoje estamos recebendo o Dr. Pedro Verde, que está respondendo as dúvidas e questionamentos enviados para o nosso WhatsApp 51985-946-773 ou então para o nosso e-mail consumidorempauta@tve.com.br. A próxima pergunta, Dr. Pedro, o telespectador optou também por não se identificar e coloca o seguinte: existe algum complicador para a conversão de união estável em casamento? O regime de bens pode ser modificado? Não existe complicador nenhum. Ele vai encaminhar, nosso telespectador e a companheira vão encaminhar o processo de transformação, né, dessa união estável em casamento junto ao registro civil, que é o cartório aquele onde se registra nascimento, casamento e óbito. Eles vão verificar com o registro da sua cidade como fazer. Eles vão encaminhar, escolher o registro civil, se tiver mais de um, vão contatá-los, perguntar qual é a documentação necessária, varia, às vezes de acordo com a forma de encaminhamento de um registro para o outro, um pode pedir por e-mail, outro pode exigir que seja pessoalmente, vão encaminhar essa documentação, o titular vai proceder na conversão e vai ser lavrada a certidão de casamento daquela antiga união estável, e eles vão poder escolher, sim, se vão permanecer com o mesmo regime ou se estão alterando o regime, como se fosse um casamento novo, do zero, só que apenas com processo de
de alteração, né, da união estável para o casamento, que é já um pouquinho mais rápido, ele já pula uma fase inicial lá que havia antes do processo de habilitação do casamento. Tá certo. O nosso telespectador Carlos enviou o seguinte relato e pergunta, tá? Estou me divorciando e tenho 3 filhos. 2 das crianças querem ficar comigo e só um quer ficar com a mãe. É possível isso? As crianças, relata ele, têm 11 anos, 9 e 3 anos. Olha que curioso, eu nunca tinha visto uma situação assim na prática. Mas quando há acordo entre os pais e seja uma situação confortável para todos, inclusive para as crianças, é possível, tudo é possível. Hoje em dia, filhos residindo com o pai, com mãe, residindo com o pai, ficando menos tempo na casa da mãe, ou ficando uma semana na casa da uma semana na casa da outra, uma situação como essa, em que há filhos de diferentes idades, eu fiquei pensando agora, qual será que quer ficar com a mãe? Será que é o menor, que às vezes é mais apegado? Será que é um maior? Existe essa possibilidade. Ela será vista, se for levada ao judiciário, será vista com uma indagação, eu acredito. Eles vão questionar por que será que um ou outro querem, qual é a situação, mas existe essa possibilidade. Se for pela via consensual, eles podem encaminhar um acordo nesse sentido. Se for pela via do litígio, vão ter que demonstrar o porquê que esse encaminhamento, porque o curioso é que a vontade das crianças, ela não é o que prevalece. O que prevalece o que prevalece em situações de guarda e de convivência é o melhor interesse das crianças. E a criança, obviamente, uma criança de 3 anos não tem a mínima condição, na verdade, nenhuma de 9, uma de 13 até consegue manifestar vontade, mas a de 3 não. Então tem que ser verificado por quê. Um ou outro quer ficar com um ou com outro e se não houver nenhuma situação atípica aí que recomende em sentido contrário, eu não vejo por que não teria esse problema. Perfeito. A nossa telespectadora Marilene enviou o seu questionamento e traz o contexto. Durante 8 anos convivi com o filho da minha ex-companheira. Ainda mantenho contato com ele, o que os pais biológicos não fazem. Mesmo eu não estando mais com a mãe dele, posso pedir a paternidade socioafetiva? A mãe não se opõe a isso. Olha, fico feliz os telespectadores questionando paternidade e maternidade socioafetiva. Pode sim, claro que pode. É pai, né? Pai não é quem. Sim. Pai não é quem põe no mundo, exatamente. Pai é quem cria. Né? A paternidade ela é afeto, ela é amor, ela é carinho, ela ter como filho, sendo filho biológico ou não, que é completamente irrelevante. Então pode ser requerido sim o reconhecimento da paternidade socioafetiva e o nosso telespectador vai constar na certidão de nascimento do filho socioafetivo que é pai também. Então, ele pode encaminhar. Antes de passarmos para o próximo questionamento, eu volto a lembrar aos nossos telespectadores e telespectadoras que tenham dúvidas ou questionamentos, seja no tema de hoje, do direito de família e sucessões, nós também temos outros especialistas. O programa Consumidor em Pauta recebe aqui especialistas na área do direito do consumidor, na área do direito do trabalho, na área do direito comercial, na área do direito previdenciário. A próxima questão, doutor Pedro, foi enviada, portanto, para o nosso WhatsApp 51985-946-773 ou então para o nosso e-mail consumidorempauta@tve.com.br. A telespectadora Érica diz o seguinte: vivo uma união estável há 10 anos. Caso meu companheiro venha a falecer, eu serei herdeira ou meeira dele? Vamos lá, vai depender do regime de bens. Se o regime de bens for o da comunhão parcial, se eles não fizerem nenhum documento ou fizeram uma escritura pública ou um documento particular e escolheram o regime da comunhão parcial, ela é meeira e herdeira. Meeira do que foi adquirido após o início da relação e herdeira do que são bens particulares deles, os anteriores. Agora, se o regime for da separação, ela é apenas herdeira. Agora, uma dúvida de leigo aqui. O que é a expressão meeira? Meeira
Vem de metade. Pensa que vem de metade. Tem a propriedade de metade do patrimônio, a título próprio. A meação é a metade daquilo que foi adquirido por aquele casal. Por aquele casal, tá certo. Respondida a pergunta do leigo aqui. A próxima questão foi enviada pelo nosso telespectador Reginaldo. Para comprovar uma união estável, basta apenas o registro em cartório dessa união? O registro em cartório ele é uma prova irrefutável, não precisa de nada além daquilo, vai se comprovar a união estável com aquela escritura, para qualquer fim, habilitar num plano de saúde, habilitar num clube, qualquer fim que seja necessário, pleitear uma conta em conjunta. Agora, se não há um documento aí, né, tem o processo de reconhecimento de união estável, etc. Mas a pergunta dele é se o documento é suficiente, sim, a escritura pública é suficiente para comprovar a união estável. Não precisa nada além dela. O nosso telespectador André traz também o seu questionamento e dá o seu relato. Antes de casar, eu tinha um apartamento quitado. Quando casei, vendi esse apartamento e dei entrada em outro e financiei o resto. Estou me divorciando e gostaria de saber sobre a partilha do apartamento que comprei depois do casamento. Vou ter direito ao valor que dei como entrada e que era fruto da venda de um imóvel só meu? Pergunta ele. Como comprovo que o dinheiro da entrada desse apartamento foi da venda do antigo imóvel? Muito bem. Quando há venda de um bem particular, um bem anterior ao início da relação para que seja empregado na aquisição de um outro bem, esse valor anterior, ele é, sim, considerado um valor particular e não vai se comunicar na eventual partilha lá na frente, ele vai ficar resguardado como um valor particular. Vamos imaginar que ele tenha vendido um apartamento e posto 100 na aquisição desse apartamento novo, que seja 200. Então, na verdade, o partilhável é só os 100 que foi adquirido. Os 100 anteriores é particular e na eventual venda ele recebe de volta como se estivesse vendendo aquele apartamento anterior. Mas no caso dele, doutor Pedro, ele disse que deu todo o valor de entrada no novo apartamento. Então, por exemplo, se foi 100 mil de entradas que ele deu, que foi vendido o apartamento, ele tem direito ao... Ele tem direito, esse valor é particular, esse valor é dele. Como é que ele prova isso? Demonstrando, ele vai ter a documentação da venda do apartamento anterior, vai ter o ingresso na sua conta e a saída da sua conta para aquisição do apartamento novo. Dessa forma, ele consegue comprovar que aquela entrada do apartamento novo é fruto da venda de um bem anterior, particular dele, portanto, não comunicável. E, além disso, para ficar claro para o leigo aqui, claro, ele terá direito também a todo o restante, a todas as outras aquisições patrimoniais, saldos financeiros em conta corrente, terá também direito a isso. Decorrente de bem particular, sim. Sim. Decorrente de um bem anterior particular, sim. Agora, tudo que é adquirido após, se o regime for da comunhão parcial, aí é partilhável. Tá certo. O telespectador Rogério traz o seu questionamento. Estou divorciado e meus filhos moram comigo. Existe a possibilidade de eu pedir pensão alimentícia à mãe? Aliás, essa questão é uma questão que vem seguido aqui no programa, né? Dúvida de um telespectador Rogério, se ele tem direito a pedir pensão alimentícia para a mãe, né, da qual ele está se divorciando e os filhos moram com ele. Tem, claro. Da mesma forma que a mãe pode pedir. Se as e que crianças tipo de pré-requisitos ele precisa ter, doutor? São os mesmos como se fosse a mãe pedindo a pensão alimentícia. As crianças residem com ele, ele sustenta, ele tem as despesas de residência, todas as despesas da casa, ele decorrente do sustento dos filhos, alimentação, etc. A mãe não tem essas despesas, porque as crianças não residem, ficam menos tempo com ela, então ele vai demonstrar as despesas das crianças e vai entrar com processo, se não houver um consenso, vai ingressar com um processo e pedir que ela colabore com o sustento desse lar, onde os filhos residem com ele, na proporção da renda dela. E, pois é, em relação a isso, doutor, a renda dela tem que ser, obviamente, muito superior à dele,
para que ele possa pedir pensão alimentícia? Por exemplo, e se ela tem a renda dela totalmente comprometida? Hipoteticamente, tá? Ele tem um custo X, ela tem uma renda de 20 mil por mês, mas ela tem 15 mil comprometido. Isso também dá espaço para um certo conflito? Adequações. Sim, sempre há espaço para conflito quando falamos de pensão alimentícia. Ninguém se exime de pagar a pensão alimentícia. A gente vê até situações de pessoas com uma renda bem baixa, despesas, mas quando se põe um filho no mundo é uma responsabilidade e as pessoas têm que se adequar a essa realidade. Isso não é a minha opinião, isso é como o judiciário encara, se porta e ninguém se exime de pagar a pensão alimentícia. Então, ela vai ser dentro da possibilidade de cada um, dependente do comprometimento. Claro, vai variar de acordo com o comprometimento da renda, mas vai haver a fixação de uma pensão alimentícia, sim. Muito obrigado, doutor Pedro Verte, pelos seus esclarecimentos aos nossos telespectadores e telespectadoras. O Consumidor em Pauta fica por aqui. Aguardamos todos na próxima edição. Até lá!